Olá, meus amigos, sejam abençoados em nome do Senhor Jesus. Vocês que amam o meu Senhor Jesus, sejam abençoados o nome dele, porque é assim que nós cremos. São abençoados os que nos abençoam e amaldiçoados os que nos amaldiçoam. Essa é uma regra da fé. Parece cruel, mas foi Deus quem falou isso. Falou para Abraão: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E eu lembro que o Hugo Chávez, o falecido Hugo Chávez, ele no ano passado, aliás não foi no ano passado não, parece que foi no princípio desse ano, ele amaldiçoou Israel. E ele disse com clareza: eu amaldiçoo Israel. E veja o que aconteceu com ele. Então, minha amiga, meu amigo, quando se amaldiçoa Israel, está se amaldiçoando a si próprio. É o que diz a Bíblia. É o que está escrito. Então, aqueles que nos abençoam são abençoados. Serão abençoados naturalmente. E aqueles que nos amaldiçoam também serão amaldiçoados naturalmente. Isso se chama lei. É a lei inflexível da palavra de Deus. E eu queria falar com você exatamente sobre isso de um outro ponto de vista. Por que uma pessoa é capaz de crer em Deus, crer em Jesus, crer nas Escrituras Sagradas, ter um comportamento, digamos, compatível com a sua fé, mas, infelizmente, essa criatura não é abençoada como deveria ser, de forma natural? Não é? Quantas pessoas são fiéis na igreja, são fiéis ao pastor, na sua denominação, são fiéis no seu comportamento, mas não são abençoados. Elas têm a bênção, mas não são abençoadas. Por quê? Por quê? Veja só, minha amiga, meu amigo. Muitas pessoas que se dizem cristãs têm fé em Deus, mas não vivem pela fé em Deus. Antes, vivem pela força do próprio braço. Não é verdade? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: infelizmente, há muitas pessoas dentro das igrejas, inclusive na Universal, que têm suas vidas amarradas, presas. Elas têm batido palmas para os testemunhos dos outros, dos mais novos, mas elas mesmas não têm curtido as promessas de Deus, não têm usufruído as promessas de Deus. Por quê? Justamente porque elas não vivem pela fé. E por que não vivem pela fé? Viver pela fé é viver no Espírito. Viver pela fé é viver de fé em fé, é viver no Espírito, é viver confiando em Deus, é viver dependendo de Deus, dependendo do Espírito Santo, é viver dependendo da justiça de Deus. É isso que é viver pela fé. Viver pela fé é viver na fidelidade. Por exemplo, as pessoas às vezes fazem votos diante do altar,
Na igreja, elas dizem assim, ó Deus, lá no altar eu prometo, prometo andar de acordo com a tua palavra, eu prometo ser fiel a ti, eu prometo deixar o vício, eu prometo deixar a prostituição, prometo deixar o adultério, enfim. Prometem mundos e fundos lá diante do altar. Mas lá fora, a coisa é diferente. Lá fora elas não praticam aquilo que votaram diante de Deus. Por quê? Porque elas simplesmente elas têm fé em Deus, mas não vivem pela fé em Deus. É muito diferente, muito diferente. Por exemplo, você veja, uma pessoa é casada, é comprometida. Quando ela está em casa, ela é casada. Quando ela está na rua, ela é casada. Quando ela está no trabalho, ela é casada. Onde quer que ela esteja junto da sua esposa ou do seu marido, ou esteja longe dele ou dela, ela continua sendo casada. Só que muitas das pessoas casadas, quando estão longe dos seus respectivos cônjuges, quando estão afastados, distantes, em outros países e longe, obviamente, do seu marido, da sua esposa, o que acontece? Eles se acham livres para traírem, para adulterarem, para fazerem coisas que normalmente não fariam se estivessem em casa. Quer dizer, eles estão casados, estão comprometidos, mas não vivem o casamento, não são fiéis um ao outro. Quer dizer, muitos cristãos são assim. Têm fé em Deus, mas de acordo com as circunstâncias. Se estão na igreja, têm fé em Deus. Mas se estão numa balada, esquecem a fé. Ora, por isso que muitos cristãos, a maioria dos cristãos, vive uma vida completamente inerte, como água parada, estagnada. É muito diferente. Por exemplo, a pessoa é fiel no dízimo um mês, no outro mês talvez, mas quando a situação aperta, elas deixam de ser fiéis no dízimo. Ora, bolas, como é que tipo de aliança tem essa pessoa com Deus? Que tipo de casamento tem ela com Deus? Ora são fiéis, ora não são fiéis. Tem cabimento? É claro que não tem cabimento. Quando a pessoa é fiel a Deus, ainda que seja ou esteja passando por dificuldades, provações, mas elas dizem, não, primeiro, meu Deus, os dízimos são os primeiros frutos. Os primeiros frutos. E eu não posso abrir mão disso, que significa o primeiro amor. Então, quando ela recebe o salário, imediatamente ela separa a sua primeira parte, que é de Deus, os primeiros 10%. Ora, isso significa fidelidade. E isso é que vale diante de Deus. Não é o dinheiro, não é a oferta, mas o comportamento da pessoa, a fé da pessoa na palavra de Deus. Ela segue à risca aquilo que ela crê. Então, tanto faz ela estar na China, no Japão, no Brasil, a fé dela permanece a mesma. Ela é fiel. Ela cumpre as suas obrigações, as suas responsabilidades para com Deus. Isso é viver pela fé. Porque a pessoa, independentemente das circunstâncias, ela se mantém firme. Se ela está sozinha, ela é casada, comprometida,
mas ela está sozinha em outro país. Lá ela vai continuar sendo fiel ao seu marido ou à sua esposa, esteja com ela ou não. Isso se chama viver casado e viver permanentemente casado. No que diz respeito à fé, é a mesma coisa. Pela fé. A pessoa pela fé. Viver pela fé é ser fiel todo o tempo, não apenas algum tempo, não apenas um mês, 2 meses, não, mas todo o tempo. Quando se vive pela fé, a pessoa é perseverante. Ela é perseverante. E você conhece pessoas perseverantes, mesmo não sendo da fé. Tem pessoas que são, há pessoas que insistem, que são insistentes, perseverantes nos seus objetivos, independentemente da fé. Ora, se isso acontece com pessoas neste mundo que não tem nada a ver com a fé, imagine as pessoas nascidas do Espírito. Quem nasce do Espírito vive pela fé. Vive não apenas com fé, mas pela fé. Pela fé. Mantém-se firmes, independentemente das circunstâncias. Ora, esses 2 tipos de pessoas, de cristãos, é que faz a diferença. Você que me ouve nesse momento, você diz assim, eu quero o Espírito Santo. Eu quero o Espírito Santo. Ora, Deus sabe que você quer o Espírito Santo. Mas como que você vai receber o Espírito Santo se você anda na contramão de Deus? Se você anda de acordo com as ilusões, as vaidades desse mundo? Como que você vai receber o Espírito Santo se você não assume a sua fé diante dos seus companheiros, amigos, colegas, no trabalho, na escola, na faculdade, em casa? Como que o Espírito Santo vai descer sobre uma pessoa que não tem firmeza, não sabe ainda o que quer? É como um barco que está sempre, se balançando de acordo com as ondas. De acordo com as ondas. Veja que a Bíblia fala que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, que vai e vem, vai e vem. Como que o Espírito Santo pode descer numa pessoa que não tem firmeza de caráter, não tem firmeza de propósito? Minha amiga, meu amigo, Deus está buscando pessoas de caráter. E você não precisa necessariamente ser convertida ou convertido para ter caráter. Há muitas pessoas que não têm conhecimento de Deus e que têm caráter. Eu conheci pessoas assim, pessoas sérias, responsáveis, pessoas que honravam sua palavra, pessoas que honram a sua palavra, quer dizer, pessoas de caráter. Ora, Deus escolhe pessoas de caráter. É o caso, por exemplo, de Abraão. Escolheu Abraão porque era um homem de caráter. Mesmo tendo a sua esposa estéril, ele não foi buscar outras esposas, outras mulheres, para ter filhos. Antes, ele manteve a sua fidelidade à sua esposa, o seu amor à sua esposa. Pelos meus cálculos, Abraão foi fiel a Sara durante quase 70 anos. Por volta de 70 anos. Porque ele poderia ter outras mulheres, dada a situação que ele vivia, que ele precisava de filhos para compor a sua família, para defender a sua casa, defender a sua família, suprir as necessidades da sua casa. Mas ele não, ele esteve firme.
Ele tinha caráter e não conhecia Deus. Ele já tinha caráter. Ora, Deus, eu penso que Deus pensa dessa forma. Bom, se ele é fiel, se ele tem caráter, não me conhecendo, imagine quando ele me conhecer. Então, muitas pessoas confessam ter fé em Jesus, mas não vivem por essa fé. Porque para viver pela fé é preciso ter o Espírito de Deus. É preciso ser ungido com o Espírito Santo. Porque é Ele quem acende a chama da fé dentro de nós para permanecermos firmes, fortes até o fim. Você veja que Jesus fala que ao que vencer, ou ao vencedor. Então, vencedor é aquele que vive na perseverança. Vencedor é aquele que vive pela fé. Vencedor é aquele que mantém a sua fé mesmo diante das rebordosas da vida. Imagine se eu não vivesse pela fé, meu Deus do céu, eu não suportaria a pressão ou as pressões que nós sofremos durante mais de 25 anos. Nós não suportaríamos, porque realmente é muito forte. Os desertos são violentos, mas quando a pessoa é nascida de Deus, ela permanece, ela vive pela fé, ela persevera, ela sabe que o seu Redentor vive e ela espera nele. Deus é justiça, minha amiga, meu amigo. E quem vive pela fé, crê nessa justiça, que cedo ou tarde ela vai prevalecer. Não adianta o homem tentar burlar a justiça de Deus, porque cedo ou tarde a justiça vai prevalecer. Não tenha dúvida, os que roubam, os maus políticos, as pessoas más, as pessoas injustas, as pessoas cruéis, que aparentemente podem até se dar bem por algum tempo, mas finalmente a justiça de Deus prevalecerá. Não tenho dúvida, eu não tenho mínima dúvida disso. Então, quando eu me lembro nas rebordosas que nós passamos, nas dificuldades que nós vivenciamos, eu lembrava, poxa, eu trazia em mente a justiça de Deus. Eu falei, não, eu sei que o meu Deus é justo e Ele, por fim, há de me salvar, há de fazer prevalecer a justiça dEle. Eu não tenho dúvida disso. Então isso me fazia forte diante daquela injustiça sofrida. E é assim, minha amiga, meu amigo, que é viver pela fé. O fiel não é dizimista apenas uma vez ou outra, ou quando está em boas condições. Não, o fiel é dizimista independentemente das circunstâncias, sejam elas boas ou más. Ele permanece fiel até o fim. Esse é o que vive pela fé. Agora, o que tem fé em Deus são muitos. São muitos que têm fé em Deus, inclusive recebem benefícios. São curados, são abençoados financeiramente, são abençoados materialmente. Mas, se não vivem pela fé, cedo ou tarde vão encontrar problemas, vão deparar com problemas e, consequentemente, não vão suportar. Porque só quem vive pela fé aguenta a pressão das dificuldades. Então, você que é fiel dizimista, durante esses dias, nós estamos consagrando os dizimistas. Domingo será o grande dia de consagração dos dizimistas. E você que deseja participar dessa consagração em qualquer universal, em qualquer igreja universal, você será consagrado, ungido. E o pastor, obviamente, vai cobrar de Deus as suas promessas em seu favor. Vamos falar com Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós
elevamos os nossos pensamentos a Ti e com eles a nossa vida, a nossa fé. A Tua palavra diz, meu Senhor, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. O que significa dizer, bem-aventurado o homem que anda pela fé, que vive pela fé. É como a árvore plantada junto aos ribeiros e na seca não teme mal nenhum, porque as suas raízes sorvem a água fresca daquele rio. Assim são aqueles que vivem pela fé. Não tem pavor, não tem medo dos dias maus, mas fica firme nas tuas promessas. Meu Pai querido e amado, eu bendigo o teu santo nome, teu glorioso nome, ó Jesus, que nos dá acesso ao trono de justiça, que nos dá o direito de avocar a tua justiça, meu Pai, a tua justiça, porque nós sabemos que o Senhor vela, zela, guarda, protege a tua justiça, meu Pai, a tua palavra. E aqueles que vivem pela fé nessa justiça, com certeza são fartos. Se não são agora, o serão mais tarde. Mas com certeza receberão o seu prêmio da justiça. Por isso, o Senhor disse que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Meu Pai amado e querido, justo juiz, eu te peço pelos dizimistas que têm sido fiéis, que não têm sido dizimista uma vez ou outra, mas que têm sido fiéis, especialmente nos momentos mais difíceis. Essa criatura que me ouve agora e que, apesar de ser dizimista fiel, ela perdeu o emprego. E eu creio, meu Pai, que essa perda de emprego foi uma chance que o Senhor está dando para ela, ou a deu, meu Senhor, para que ela aproveitasse e buscasse outras alternativas pelas quais ela vai ser mais bendita, mais abençoada, mais próspera, independente. Porque é assim que funciona. Se a gente fica contando sempre com aquela, digamos, aquele emprego, nós temos fé naquele emprego, e se aquele emprego escorre ou sai das nossas mãos, mas se somos fiéis a Ti, então o Senhor ilumina a nossa mente para que venhamos ter uma outra opção e tomar posse de coisas muito maiores. Mesmo que sejamos injustiçados neste mundo vil, a tua justiça permanece. Permanece sobre aqueles que são fiéis a Ti. Então eu te peço pelo Teu povo, pela Tua igreja, pelos meus companheiros. Eu te suplico, meu Senhor, pelos fiéis. Eu te suplico pelos meus auxiliares do rádio, que independentemente de nós falarmos ou não, eles mantêm-se fiéis. Eu oro por eles, meu Pai. Prospera-os. Venha em resposta àqueles que te invocam neste momento. Eu te peço, Espírito Santo, por toda a tua igreja,
pelos nossos respectivos familiares. Salva, meu Pai, liberta, transforma. Ó, eu te peço muita coisa, meu Senhor, porque o Senhor é grande, é poderoso, nada é impossível para ti. Estende então a tua mão poderosa sobre essa gente pela qual eu tenho te pedido. Livra-nos dos males físicos e espirituais. Perdoa os nossos pecados, como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Eu tenho feito 2 reuniões especiais em Santo Amaro. É às 7 da manhã, no domingo, na reunião do jejum, e às 18 horas, ao cair da tarde. E neste domingo, excepcionalmente, eu queria que você que vem nessa reunião trouxesse a sua Bíblia. Todos trouxessem a sua Bíblia, especialmente você que é dizimista. Você que vai trazer o seu dízimo, você que é dizimista fiel, por favor, traga a sua Bíblia. Porque nós vamos buscar de forma diferente, nós vamos cobrar de forma diferente aquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Mas eu preciso que você tenha a Bíblia em mãos, tanto às 7 da manhã como ao cair da tarde, às 6 horas. Você vai trazer a sua Bíblia. E nós vamos conferir aquilo que Ele prometeu. E nós vamos cobrar aquilo que Ele prometeu. Você é fiel dizimista? Nós somos fiéis dizimistas. Então nós temos o direito, o privilégio de recebermos aquilo que Ele prometeu. É justo, é ou não é? O dízimo é uma questão de justiça. Se eu sou justo para com Deus, eu tenho o direito de cobrar justiça da parte dele para comigo. É ou não é? Se você tem sido justo diante de Deus, nas suas atitudes, na sua maneira de ser, no seu comportamento, então também você tem o direito de cobrar de Deus o que Ele prometeu. Isso é justo. Então, domingo agora, às 7 da manhã e também às 18 horas. Uma reunião toda especial, aliás, 2 reuniões especiais que nós estaremos fazendo especificamente focando o dízimo e os dizimistas. E você é o nosso convidado, tá bom? Então, não se esqueça, nesse domingo, traga sua Bíblia, por favor. Traga sua Bíblia, para que a gente possa, juntos, cobrar de Deus aquilo que está escrito. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Nesta quarta-feira, Bispo Clodomir estará com uma mensagem toda especial para você. Deus abençoe a todos e até lá em nome do Senhor Jesus. 친구와 섹스하고 싶지도 않다고 말했다. 나는 즉시 말했다. 좋아요. 내 친구가 당신과 헤어지면 3박 3일 후에 큰 파티를 열겠습니다. 그런 다음 나는 집에 갔다. 그러다가 내 친구는 체력이 약해져 밥도 거부하고 술도 거부하고 한 달이 지나도 여전히 그 남자에게 돌아왔습니다. 그것 때문에 우리 둘은 논쟁을 벌였습니다. 우리는 2달 동안 서로 화를 냈습니다. 일주일 전 친구가 갑자기 저 남자 아파트에 같이 가도 되냐고 묻더라고요. 아니, 거기엔 다른 여자가 있는 것 같아요. 그 여자는 영화가 끝난 뒤 남자의 전화를 막 받았어요. 내 친구는 아무 말도 하지 않았다. 저도 이번에는 그 친구가 눈을 떴으면 좋겠다고 해서 데리고 갔습니다. 내 친구가 대문에 자물쇠를 걸어놨으니 다른 사람을 부르지 않아도 돼요. 친구 방 앞에 도착했어요. 문을 두드리자 섹시한 투피스 드레스를 입은 소녀가 나왔다. 말했다. 남편이 잠그는 것을 잊어버렸어요. 우리 둘을 본 후 다른 소녀는 질문이 가득 차서 즉시 말했습니다. 보세요. 그가 남편이라고 불리는 것이 분명합니다. 그러자 그 사람은 양손으로 물고기를 잡았습니다. 이미. 내 친구는 그의 최고의 연인이고 품질은 당신의 것입니다. 이 사람도 이때
그 친구의 두 번째, 세 번째, 네 번째 연인이라 놀라움이 가득하다. 당신의 어린 딸에 관해서는 이해합니다. 그녀는 숨을 쉴 수 없을 때까지 울었습니다. 다른 소녀는 아무 말도 하지 않고 방으로 들어갔고 5분 후에 그녀의 여행 가방을 꺼냈습니다. 내 작은 친구의 경우 내 괴물은 여전히 몸을 구르며 울고 있었습니다. 나는 일어서지 못하고 좌절했다. 나는 그를 몇 번 때린 뒤 계단 아래로 끌고 내려갔습니다. 바로 이때 그 사람이 돌아와서 당황한 채 내 친구를 바라보며 소리쳤습니다. 너희 둘이 엔지오 씨에게 아무 말도 하지 않았지? 앞으로 달려가려고 합니다. 그러다가 내 친구가 와서 다른 남자를 고통스럽게 때리며 소리쳤습니다. 헤어지세요. 그래야 여성이 선천적 결함을 갖지 않게 됩니다.